Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, é um privilégio, meus irmãos, estar reunidos com vocês aqui no dia do Senhor, a nossa Páscoa, o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Já recebemos um maravilhoso estudo hoje pela manhã com o nosso irmão Vitão. Fomos conduzidos durante este culto pela direção do irmão Leonardo e na direção do louvor do nosso irmão Vitinho. Graças a Deus por esses irmãos, graças a Deus pelas suas vidas que estão aqui nesta manhã. Nós iremos trabalhar hoje a última parte da nossa minissérie, O Inimigo de Nossas Almas. Tem por título nesta manhã, Perversidade. Nós iremos considerar João 8, dos versículos 48 ao 59. Sabe quando nós chegamos, às vezes, numa empresa, quando você é um novo funcionário, ou você chega na escola, ou na faculdade, e são várias pessoas novas que você está ali conhecendo. E sempre tem algumas pessoas que não vai muito com a sua cara. E outras pessoas, no início, elas aparentam gostar de você. Elas te abraçam, conversam com você, tratam você muito bem. Só que elas começam a difamar você pelas costas. Elas falam mal de você. Se juntam com aquelas pessoas que não foi muito com a sua cara. E fala mais coisas ruins a seu respeito. No capítulo que nós estamos considerando, nós vimos que alguns judeus, aparentemente, creram em Jesus Cristo. Mas nós podemos observar que essa crença foi produzida por uma fé vacilante. Uma fé que não persevera. E aí eles foram se revelando quem de fato eles são. Eles começam a ir contra o nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo falsas acusações. Eles estão ali querendo encurralar a pessoa de Cristo, estão falando mal a respeito de Cristo, estão mentindo sobre quem é Cristo. E, como judeus, estão quebrando o 9º mandamento. Estão dando falso testemunho diante de Deus, porque eles negam o Filho. E uma vez que nós negamos o Filho, negamos também o Pai. Eu já mencionei algumas vezes, essa série, ela não tem por finalidade exaltar o nosso adversário. Na verdade, essa série tem por finalidade mostrar o triunfo glorioso de Cristo sobre o inimigo de nossas almas. É mostrar quem são, de fato, os filhos do inimigo de nossas almas. Mostrar que eles não fazem parte do povo seleto de Deus. Mostrar que os verdadeiros filhos de Deus não compactuam com as obras malignas. No primeiro momento, nós percebemos que
O inimigo de nossas almas, ele tem os seus filhos, os seus discípulos, que caminham sob as trevas. Eles estão numa intensa escuridão, a ponto de eles não enxergar a luz de Cristo. E aí, percebemos então que eles na verdade são mundanos, pecadores e ignorantes. Eles são bem vistos pelo mundo. O mundo não os persegue. Na verdade, eles têm comunhão com o mundo. Por isso eles pecam contra Deus. Eles acham que eles são detentores de conhecimento, quando na verdade eles são ignorantes, demonstrando a sua escravidão ao pecado. São filhos do diabo. Por isso eles são perversos, caminham na perversidade. E eles caminham na perversidade porque eles são imitadores do diabo. Esse é o nosso primeiro ponto. E por serem imitadores do diabo, eles são irreverentes. Esse é o segundo ponto. Nossas crianças, nossos pequenos, devem pesquisar a palavrinha-chave deste sermão: reverência. Essa é a palavra que devemos trabalhar com os nossos pequenos. Nós afirmamos teologicamente: a perversidade revela a natureza dos filhos do diabo, que são, consequentemente, irreverentes diante de Deus. Os filhos de Deus são nascidos de novo e são reverentes diante da divindade de Cristo. A perversidade revela a natureza dos filhos do diabo, que são consequentemente irreverentes diante de Deus. Os filhos de Deus são nascidos de novo e são reverentes diante da divindade de Cristo. João 8, 48 ao 59. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhes os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vamos ao nosso Deus em oração. Amado Pai,
nós bendizemos o teu santo nome. Nos colocamos diante do Senhor com total reverência, para que por meio da exposição do teu santo evangelho, o Senhor fale em nossos corações. Que o Senhor guarde nossas vidas para que nós não sejamos irreverentes diante do Senhor, Pai. Pedimos para que a tua graça e a tua misericórdia nos cubra neste culto, que tem por finalidade glorificar o Senhor e nada mais. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Imitadores do diabo, dos versículos 48 ao 53. Note, responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? Replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eterna. És maior que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Muitos habitantes da Judéia desprezavam os galileus. Se nós voltarmos lá em João, no capítulo 1, no versículo 46, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aquela região era uma região onde alguns samaritanos transitavam por ali. Então, daí nós entendemos o porquê desse desprezo. Uma vez que os judeus eles são contrários aos samaritanos e por samaritanos estar próximos da Galileia e ter um certo, não envolvimento, assim, não um certo relacionamento íntimo, mas ter uma proximidade ali com os habitantes da Galileia. Então, eles desprezavam os samaritanos, desprezavam os galileus, mas provavelmente eles não sabiam que, além disso, Jesus ainda tinha comunhão com os samaritanos. Volte um pouquinho comigo em João 4,40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Então, Jesus se relacionando com os samaritanos. Então, eles provavelmente não tinham o conhecimento dessa passagem de João 4. Porque se tivesse, a situação seria bem mais complicada nesse momento. Porque uma vez que eles desconsideram os samaritanos, quem dirá, pois, se Jesus se relaciona com um samaritano, não é verdade? Agora, qual é a visão de um judeu referente a um samaritano? Por que um samaritano ele era tão rejeitado pelos judeus? E por que Jesus aqui está sendo chamado de samaritano e de endemoniado? Os samaritanos, aos olhos dos judeus, eles insultavam o templo. Certo? Nós vamos, futuramente, nós vamos fazer um estudo sobre todo o Antigo Testamento. Eu digo bem futuramente, meus irmãos, porque nós estamos aqui fazendo a exposição do Evangelho de João, nós já estamos 1 mês e meio só no capítulo 8. Então nós não temos previsão de término de João. Mas nós faremos, não sei se irá concluir o André e o irmão Leonardo. Pode ser que futuramente seja aí os pequenininhos aí, quem sabe aí
o Martinho, o Marco, o Micael, o Luquinhas, o Pedrinho, o Vincenzo, pode ser que sejam eles, o Oliver, finalizar a exposição de toda a Escritura. Porque é a nossa ideia expor toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. E nós faremos para a glória de Deus. Se não for nós, vai estar garantido aí com os pequenos, tá bom? Então... Mas, enfim, no Antigo Testamento, quando Salomão morre, o seu filho assume o reinado. E ele passa a ser muito mais duro do que o seu pai. Estou fazendo bem resumido mesmo, tá, meus irmãos? Porque nós não teríamos tempo para discorrer sobre isso. E aí, então, um general de Salomão assume 10 tribos de Israel. E aí é onde fica ali conhecido os samaritanos ali. Eles vêm dessa época aí. Olha só que tempo que eles postergaram uma briga. E do outro lado ficou a descendência de Davi, acompanhada ali pelo filho de Salomão, que era o reino de Judá. Então era conhecido como o reino do sul e o reino do norte. Certo? Então, para que o pessoal que estava lá, junto com o general de Salomão, não tivesse que ir até o território de Judá, eles estabeleceram um novo templo para adoração. Porque eles não queriam ir até Jerusalém, onde estava Judá. Então, por isso que eles eram tidos como pessoas que insultavam o templo. Porque eles eram tidos como idólatras, adoradores de outros deuses, ainda que eles afirmassem que acreditavam no Deus de Abraão. Ok? Mas se nós analisarmos, todas as tribos de Israel são provenientes de Abraão. Mesmo os samaritanos também, fisicamente, eles eram da descendência de Abraão, não é verdade? Então eles contestavam também que a herança de Abraão era prerrogativa dos judeus. E aí você vê Jesus Cristo pregando contra os judeus lá no templo, mostrando que eles não são filhos de Abraão, que eles são filhos do diabo. Vocês entendem por que eles estão chamando agora Jesus de samaritano? Está entendendo o contexto? Olha, você é um samaritano, você está aqui insultando o templo, está dizendo que os filhos de Abraão são filhos do diabo, você é um samaritano. E é curioso, vamos voltar lá em João 4 novamente, só que agora no versículo 9. Lembra da exposição que o irmão Leonardo fez, quando ele ainda estava junto comigo aqui em João, antes de nós iniciarmos lá em Judas, sobre a mulher de Samaria? Olha só, João 4, no versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então, você tem os judeus dizendo que Jesus Cristo é samaritano, e os samaritanos chamando Jesus de judeu. Então, os samaritanos reconheciam que Jesus Cristo, ele era um judeu. Assim como também Pôncio Pilatos, que quando Jesus é crucificado, rei dos judeus, ele coloca lá o letreiro lá em cima da cruz de Cristo. Agora, anteriormente, nós percebemos que Jesus associa eles ao diabo. Então, note que aqui está tendo um debate. E era muito comum na retórica daquela época eles devolver um insulto. Então, quando Jesus chama ele, vocês são filhos do diabo, eles dizem assim, ó, você está endemoniado. Percebe aqui o trocadilho? O que eles estão dizendo? Eles estão carimbando o nosso Senhor Jesus Cristo como um mestiço. Alguém que não era um judeu puro. Por isso que eles chamam Jesus de samaritano. Estão chamando Jesus de um ser híbrido, sincrético, de abominável. Ou
Ou seja, eles não reconhecem que Jesus Cristo é o enviado do Pai. São os mesmos judeus que outrora estavam dizendo que cria nele. Mas olha aqui agora a perversidade deles aqui, se revelando com mais potencialidade. E por que eles são imitadores do diabo? Porque eles imitam o seu pai sendo malignos, sendo inimigos, sendo homicidas, sendo acusadores e caluniadores. Lembram que a palavra diabo é um título dado a Satanás que significa acusador e caluniador. Então eles aqui estão acusando Jesus Cristo de ser um mestiço, de ser um híbrido, de ser sincrético. Estão caluniando, estão dando falso testemunho a respeito do Filho de Deus. Estão atribuindo a Cristo aquilo que Cristo não é. Eles não têm nenhuma reverência pelo nosso Senhor. Eles estão imitando ao diabo. O diabo, quando chega para Cristo, ele olha, será que você é mesmo filho de Deus? Pula aqui nesse precipício. Transforma essas pedras em pães. Colocando ou melhor, revelando uma dúvida a respeito da natureza de Cristo, igual aos judeus estão fazendo aqui. Você não pode ser filho de Deus. Você não pode ser um enviado de Deus. Você é um samaritano. Você é um endemoniado. Queridos, essa prática é uma prática comum até mesmo em nossos dias. Atribuir a Cristo o que ele não é procedência maligna. Se você diz acreditar em Cristo, mas o Cristo que você acredita não é o Cristo descrito nas Sagradas Escrituras, é procedência maligna. Muito cuidado quando nós ouvimos por aí, olha, Deus disse. Se Deus disse, está na Sagrada Escritura. É aí onde mora o nosso cessacionismo bíblico. Porque não acreditamos em novas revelações. Nós somos submissos à palavra de Deus. Nós somos filhos da reforma porque acreditamos no só da Escritura. E o que tem de revelação para nós está contido nas Sagradas Escrituras. E o que eles estão fazendo aqui é imitando o seu pai. Eles são malignos porque eles estão tentando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eles querem matar Jesus Cristo. Eles são inimigos de Deus porque eles negam o Filho. E não existe uma compreensão de Deus sem que seja pela expressão exata do Filho. E eles são homicidas, porque além de querer matar Jesus Cristo injustamente, eles estão engendrando no pensamento das pessoas falsas doutrinas, pervertendo a ortodoxia bíblica. São imitadores do diabo. São filhos da perdição. Eles são perversos. Estão distantes de Cristo. Não compactuam com o Evangelho. Estão distantes. São falsos mestres. Nós não temos comunhão com falsos mestres. De acordo com a lei judaica, quem rejeita o indivíduo designado como representante também insulta e rejeita o emissor. Eles não estão pecando aqui somente contra o filho. Mas ao negar
quem o Filho é, eles estão negando aqueles a qual eles chamam de Pai. Se nós compreendemos de uma maneira equivocada quem Cristo é, toda a nossa teontologia, ou seja, o conhecimento do ser de Deus, foi por água abaixo. É impossível ter um conhecimento de Deus sem que nós tenhamos um conhecimento das três pessoas da Trindade. Porque se você mexe na estrutura da Trindade, então você cai em heresia. Agora, olha que quando eles chegam para Jesus, eles estão ali acusando Cristo de ser um samaritano e de ser um endemoniado. Então, Cristo ele recebe uma dura crítica, uma dura acusação, não é verdade? Pesada. O Salvador do mundo sendo chamado de demônio. Sabe que Satanás é o pai dos demônios, ou seja, a criatura superior ao Criador de todas as coisas. É isso que eles estão fazendo aqui. Mas Cristo não retribui da mesma moeda. Pelo contrário, ele busca a glória do Pai. Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Veja, presta para mim o nosso boletim, por favor. Olha só aí, em 1 Pedro 2,23, está logo na página inicial. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aqui está fazendo uma alusão ao que nós lemos e cantamos em Isaías 3,7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Obrigado, Vitor. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está preocupado aqui em querer ficar em certos tipos de debates com os judeus aqui. A finalidade dele, embora ele esteja aqui, né, o tempo todo ali discorrendo com os judeus, mas a finalidade disso tudo é que Deus seja glorificado no Filho. E é o próprio Deus quem glorifica o Filho. Ele não precisa da aprovação das pessoas. Mas tem algo interessante aqui. Porque nessa resposta que Cristo dá aos judeus, note, eles chamam Jesus de samaritano e de endemoniado. Mas a resposta de Jesus é que ele não tem demônio. Mas ele não responde à ideia da questão do samaritano, percebe? Ele não faz essa resposta. E aí eu fiquei encucado. Falei, por que ele não respondeu que ele não era samaritano, né? E aí, então, nos meus estudos, eu vi uma interpretação de Santo Agostinho, que ele dizia o seguinte: Cristo não recusou ser chamado de samaritano por ser ele um verdadeiro guardião do seu rebanho. Isso é o que Agostinho disse. Mas ainda assim, para mim, não foi suficiente, porque eu não concordei muito com ele nessa passagem. E aí, então, eu vi João Calvino. E aqui eu já concordei com Calvino. Estou alinhado com o que Calvino disse. Calvino, ele disse que a resposta de Cristo refuta as duas objeções levantadas pelos judeus. Porque quando ele diz que ele busca honrar o Pai
e é o Pai quem o glorifica, ele está dizendo, primeiro, que eu não tenho demônio, e segundo, que eu não sou samaritano, porque eu não venho dessa linhagem, eu venho do céu, da eternidade, eu sou filho enviado de Deus, eu sou Deus encarnado, eu honro ao Pai, e o Pai me glorifica, porque eu sou Deus. É isso que Calvino diz, e eu concordo com ele. Agora, e aí veja só, ele continua. Disseram os judeus, agora estamos certos. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eterna. E aí eles concluem, né? Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Jesus, ele tem o poder de nos dar a vida eterna. Só que a interpretação que os fariseus estão tendo a respeito dessas palavras é uma interpretação literal. Parece com quem? Eu falo isso aí direto, não vou falar mais não, porque vai que tem alguém me assistindo. Mas enfim, alguns entenderam o que eu quis dizer. Eles empregam uma literalidade no texto. Por isso que eles dizem, olha, Abraão morreu, os profetas também morreram, do que você está falando? Que vida é essa? Cristo está falando a respeito da morte eterna, do inferno, do mundo dos mortos. Lembra quando nós tratamos aqui a respeito do mundo dos mortos? É sobre isso que Cristo está falando, que aqueles que guardarem a palavra não vão experimentar isso. Lá em João, nós vamos chegar lá, no capítulo 11, no versículo 25, ele diz, ainda que esteja morto, viverás. Queridos, ao cristão cabe morrer uma única vez se Cristo não voltar antes. É a morte física. Porque ele nasceu fisicamente, mas nasceu também espiritualmente. Eles não vão experimentar a morte. A morte eterna não é a esperança do cristão. Mas todos aqueles que negam a Cristo, eles experimentarão a morte por 2 vezes. Porque eles vão morrer fisicamente e irão permanecer no mundo dos mortos, ou seja, no inferno. E faço aqui uma nota de rodapé, que o mundo dos mortos, ao contrário de que algumas denominações afirmam, não significa aniquilacionismo. Ou seja, a alma deles não deixará de existir para sempre. No sentido de que como se a alma morresse e deixasse de existir. Não é isso que nós estamos trabalhando. A ideia do mundo dos mortos aqui é um tormento eterno. É a eternidade em dor e sofrimento. E esse é o fim de todo aquele que nega Cristo. E óbvio, vamos considerar que aqueles que negam a Cristo não é simplesmente os ateus, que dizem não acreditar em Deus, mas são todas aquelas pessoas que proferem a palavra de acreditar em Cristo, mas nega no seu coração, não tem uma vida devota a Cristo, não se submete à autoridade das Sagradas Escrituras, não se submete à autoridade de Cristo, não tem nenhum tipo de reverência à pessoa de Cristo.
elas vivem desenfreadas, caminhando no caminho das trevas. Elas são mundanas, pecadores, ignorantes. Mesmo pessoas que estão dentro da igreja, que diz que acreditam em Cristo, elas não acreditam. Porque se acreditasse, não viveria a vida que elas vivem. Se elas confiassem em quem Cristo é, elas não viveriam da forma como vivem. Como negligentes, como irreverentes diante de Deus. Agora, veja no versículo 54. Aliás, desculpa, no versículo 53. És maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem pôs te fazem ser? Olha, qual o problema de Jesus ser maior que Abraão? Nós estudamos aqui, na semana passada, a importância de Abraão. Mas por que Abraão foi um homem de Deus, um patriarca muito respeitado? O Messias não deveria ser maior que Abraão? Eles aguardavam por um Messias. O Messias não seria maior que Abraão? Agora, por que eles são assim? Porque, na verdade, eles são idólatras. Ao olhar para Abraão, eles confiavam nas obras de Abraão para a salvação deles. Ao serem idólatras, eles estão revelando quem de fato eles são. Filhos do diabo. Perversos. Segunda parte, irreverentes, do versículos 54 a 59. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e o regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Em Isaías 42, versículo 8, diz que Deus não divide sua glória com outra divindade. Então, se Jesus, ele diz: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorificará é meu Pai. Olha, o Pai glorifica o Filho. Só que Isaías diz que Deus não divide sua glória com ninguém. Só existe uma explicação. Cristo é o próprio Deus encarnado. Inclusive, essa é a confissão pactual de todo o Antigo Testamento. Ele é o nosso Deus. A referência, Êxodo 6, 7, mostra um único Deus verdadeiro. Então, Cristo, queridos, ele não possui aqui um orgulho humano. Ele realmente é maior que Abraão. Mas ele não está aqui com a intenção de falar: olha, realmente, eu sou mesmo, sou maioral. Eu sou bem maior que Abraão. E aí, qual o problema? Ele não está fazendo isso aqui. O que ele está dizendo: vocês não conhecem quem vocês dizem que adoram. Nada do que Jesus fala é sem uma finalidade lógica, é sem um propósito.
é ausente da verdade. Tudo que Cristo fala é verdade. Tudo que Cristo fala é certo. É infalível. É inerrante. Agora, e ele diz assim, o qual vós dizeis que é vosso Deus, entretanto vós não tendes conhecido, eu porém o conheço. Vamos ler comigo em Oséias, capítulo 4, versículo 1. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Então, olha para onde que Jesus está revelando a ignorância deles. Oséias aqui falando com Israel de pessoas que nasceram em Israel, que não têm conhecimento de Deus. Vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas vocês também não conhecem a Deus. A sua descendência étnica não revela que vocês têm o conhecimento de Deus. Por isso que aquela frase fake, né? De algumas pessoas, eu não sou crente não, mas meu pai é. E daí? O que tem? Que seu pai é crente? Veja também Jeremias 9, 23. Jeremias 9, 23 e versículo também 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Há uma forma dessas pessoas conhecerem a Deus, se eles escutarem a palavra de Cristo, que honra o Pai. Mas eles não fazem isso porque eles são irreverentes. E por que eles são irreverentes? Porque eles deturpam a palavra de Cristo, porque eles tiram a centralidade de Cristo nas Sagradas Escrituras e porque eles são maliciosos. Como é que nós interpretamos, então, o versículo 56? Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e o regozijou-se. Como que Abraão viu o dia de Cristo? Se Cristo encarnado é apresentado apenas no Novo Testamento, exceto em algumas teofanias, algumas aparições no Antigo Testamento. Mas Abraão gozava de uma expectativa sobre a vinda do Messias. E acompanhem comigo, vocês vão ler bastante Bíblia hoje, viu? Gênesis 17, 17. A primeira parte dessa interpretação que eu estou trazendo aqui para os irmãos. Gênesis 17, 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse comigo, há um homem de 100 anos há de nascer, um filho? Dará à luz Sara com os seus 90 anos? Aqui, nós precisamos levar algumas considerações. Porque quando Abraão ele tem a revelação de que ele seria pai de uma grande nação, ele ainda não tem a compreensão perfeita da pessoa de Cristo. A revelação ela é progressiva
até chegar à plenitude dos tempos, como o apóstolo Paulo fala a respeito de Cristo. Mas aí, nós olhamos lá também em Gênesis 21, no versículo 6. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Olha, Deus promete um filho a Abraão. E esse filho, nós sabemos que ele é um tipo de Cristo. Quando Deus diz para Abraão ir sacrificar o seu próprio filho, ele vai, sobe até o monte, e na hora de ele fazer a execução de Isaac, Deus providenciou um cordeiro para que fosse realizado o sacrifício. Então ali Deus poupou a vida do filho de Abraão. Entretanto, Deus não poupou a vida do seu próprio filho, que é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Aquele que tira o pecado do mundo. Lembra disso aí em João 1? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui, Abraão, ele está tendo uma revelação progressiva daquilo que iria acontecer com Cristo. Cristo, ele é da descendência do próprio Abraão. E nós fazemos essa referência baseado em Gálatas 3 e Romanos 4. Essa conexão direta entre Cristo e Abraão. Ok? Então, meus irmãos, quando diz assim, olha, a palavra dia, né? O dia de Jesus Cristo aqui. Abraão viu o meu dia. Nós precisamos também considerar isso. Novamente, Calvino. Calvino, ele diz que essa palavra dia significa o tempo do reino de Cristo, quando ele apareceu no mundo vestido de carne para cumprir o ofício de redentor, fazendo referência exatamente àquilo que eu acabei de explicar, dessas interpretações, ainda que imperfeitas, porque elas não foram completadas naquela época, só foram completadas no Novo Testamento. Então, a fé, ela tem os seus graus de visão de Cristo. Então, o sacrifício de Isaac apontava para Cristo. Qual é a forma que eles observavam a Cristo? Pela fé no Cristo que viria. Nós enxergamos a Cristo pela fé no Cristo que já veio. Percebem? Então, toda a centralidade da Escritura aponta para a pessoa de Cristo. Tudo que nós trabalhamos, tudo que nós estudamos não é sobre nós, é sobre Cristo. Gênesis fala sobre Cristo, Êxodo fala sobre Cristo, Levítico fala sobre Cristo, Deuteronômio fala sobre Cristo. Tudo fala sobre Cristo, Apocalipse fala sobre Cristo, João fala sobre Cristo, Mateus fala sobre Cristo. Tudo é sobre Cristo. E eles deturpam a palavra de Cristo. Porque eles dizem, né? Entretanto, vós não tendes conhecido, eu porém o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. E aí, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu o regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Aqui, o dia não é o dia de Abraão, mas Abraão que viu o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é superior a Abraão. Cristo que é a centralidade da Escritura. Cristo que é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Não é Abraão. Por isso que eles são idólatras, porque eles colocam Abraão superior ao próprio Cristo, que é o Deus encarnado. Agora, por que eles dizem assim, olha, você não tem nem 50 anos? Algumas pessoas dizem que Cristo talvez poderia ter 40 anos, ou 45, próximo de 50 anos. Às vezes nós olhamos, por exemplo, assim, por exemplo, o Jadson. O Jadson
está com 33 anos com a cara de 40, mas não é esse o ponto aqui. Ao fazer esse tipo de afirmação, o que eles estão dizendo é o seguinte: eles jogam um número elevado para que não tivesse erro na idade de Cristo. Era impossível que Cristo tivesse mais de 50 anos. Até porque o ministério de Cristo se encerrou com 33 anos. Então eles jogam um número elevado para não ter a possibilidade de errar quantos anos Cristo tinha. Mas eles estão aqui com a expectativa de dizer o quê? Olha, o senhor não tem 50 anos, como é que o senhor pode ter visto Abraão? Mas na verdade, eles são aqui maliciosos. Eles estão querendo refutar a Cristo. Porque a perspectiva que eles têm é uma perspectiva humana. O senhor tem 50 anos. E o senhor não tem nem 50 anos, mas veja só, uma pessoa com 50 anos naquela época era a idade mínima para que ela tivesse certos envolvimentos com serviços públicos. Você não tem nenhuma autoridade aqui, como é que você pode falar que viu Abraão? Mas o fato é que Abraão que viu a Cristo. Cristo é o centro de nossas vidas. E aí ele diz, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Queridos, sempre quando nós vemos essa expressão em verdade vos digo, é porque está dando uma ênfase aqui agora. E essa ênfase é quem Cristo é. Quando ele afirma, eu sou. Vamos considerar um pouco essa expressão. Eu sou significa que Deus é o autor da vida e da salvação. Expressa o fato de que ele é o Deus pessoal, infinito e original que está por trás de tudo e para a qual todas as coisas convergem. Eu sou o que sou sinaliza a verdade de que nada mais define quem é Deus, senão o próprio Deus. Ele mesmo quem se define. Não existe nenhuma expressão que o ser humano pudesse utilizar para que definisse quem Deus é. Somente Deus se define. Então, quando Jesus ele faz esse tipo de afirmação, ele está mostrando o seguinte. Primeiro, eu não sou homem como vocês imaginam. Ou melhor dizendo, eu não sou somente homem. Eu sou plenamente homem, mas eu sou plenamente Deus. Segundo, vocês falam da minha idade, mas eu sou atemporal. O tempo não vai me prender. Eu não estou preso ao tempo. Eu sou Deus. Eu estou em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as épocas. Eu sou Deus. Antes que isso aqui existisse, antes que tivesse mundo, eu sou Deus. É isso que ele está dizendo, irmãos. Eu sou Deus. Isso não significa uma pré-existência, mas significa que ele é divino como o Pai é divino. Ele não diz assim, olha, antes que Abraão existisse, eu era. Antes que Abraão existisse, eu sou Deus. Não há outro além de mim. A igreja de Cristo deve se alegrar nessas palavras. Porque eles estão diante daquele que é o eterno eu sou. Nós estamos finalizando a série do Inimigo de Nossas Almas, convergindo já novamente com a nossa série principal, o eterno eu sou. Nós, a igreja de Cristo, somos reverentes a Ele. Reconhecemos essa divindade. Mas porque antes houve um trabalho em nossas vidas para que nós pudéssemos estarmos aqui reunidos neste domingo para louvor e adoração e glorificação daquele que vive e reina eternamente. Isso é motivo de nós nos alegrarmos, porque nós não somos semelhantes àqueles fariseus, filhos do diabo. Pelo contrário, nós somos nascidos de novo. Por isso que nós temos reverência ao nosso Deus. E aí o fato dele se retirar do templo pode significar que a glória saiu dali.
comumente a presença de Deus saía por causa do pecado de Israel. Para vocês entenderem isso, depois vocês fazem uma leitura rápida de Juízes. O povo abandona Deus, peca contra Deus, eles oram a Deus para que Deus envie um juiz. Esse juiz é levantado, ele subjuga os inimigos de Israel, e aí depois o povo volta a pecar de novo, abandona Deus. Esse ciclo vai se repetindo. O pecado, ele faz com que nós nos afastemos de Deus. E aqui nós também temos um ensinamento, que na verdade já foi. Eu não falei nada na escola bíblica, mas a gente ia tocar num ponto que o Vitão levantou, para vocês não pensarem que a gente estava combinando. Existe um ensinamento de Jesus Cristo aqui quando ele sai da presença deles. O evangelho deve ser pregado com vigor e coragem. Entretanto, nós não devemos provar a loucura dos ímpios. Então, nós temos que pregar o evangelho para as pessoas, mas nós não devemos ali servir de pedra de tropeço para eles. Cristo simplesmente pregou o evangelho e na hora que a ira se acendeu no coração dos fariseus, ele se afastou deles. O evangelho ele causa divisão nas pessoas também. Aos eleitos de Deus, haverá o arrependimento, a santificação, a transformação da vida dessas pessoas. Mas aos réprobos, eles vão se apartar de nós. E aí, eles então pegam em pedras. O apedrejamento ele era um castigo justo após um julgamento. Só que aqui não há um julgamento, e eles já estão querendo sentenciar Cristo à morte, porque eles são violentos e irreverentes quanto a Deus. Diante de tudo que nós aprendemos, meus irmãos, depois eu até gostaria que alguns de vocês conversassem comigo a experiência que nós tivemos a respeito dessa minissérie sobre o inimigo de nossas almas. O inimigo de nossas almas, ele possui seus filhos. E os seus filhos, eles têm rejeição a Cristo. Eles têm falta de conhecimento a respeito de quem Deus é. Eles têm uma falta de percepção. Então, quando eles observam a Escritura, eles não percebem que a Escritura aponta para Cristo. Eles possuem uma falta de apropriação. Eles não se apropriam da verdade. Na verdade, eles se apropriam da mentira. Eles têm uma falta de desejo de se aproximar do Evangelho de Cristo. E eles também têm uma falta de humildade. Essas são as características principais do inimigo de nossas almas. Considerações finais. Jesus, ele é chamado de samaritano e endemoniado. Em nenhum momento Cristo ele fica irado com aquelas pessoas ali por causa daquelas falsas acusações. Jesus ele responde que a finalidade dele é honrar ao Pai. E o Pai é quem glorifica ele. A nossa finalidade é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Nós devemos constantemente anunciar o Evangelho de Cristo. Entretanto, nós seremos perseguidos, nós seremos caluniados, nós seremos envergonhados. As pessoas irão falar coisas pesadas ao nosso respeito. Mas esse não é o momento de você ter justiça própria. Às vezes, nós ficamos tão irados quando as pessoas não dão ouvidos àquilo que nós estamos falando, como o Vitão até falou que já conversou com a mãe dele. Eu também já conversei várias vezes, principalmente com meu pai. Será que você não está entendendo? Você é um inimigo de Deus, pai, eu falo para ele. Mas muitas vezes isso, às vezes pode acabar sendo uma justiça própria. Eu estou te explicando como que você não está entendendo. Olha só, começa no eu, percebe? Então, a gente pode correr o risco de que a nossa verdade tem que ser crida.
não a verdade das Escrituras. Jesus, ele se demonstra como uma pessoa mansa. O servo sofredor, como nós lemos em 1 Pedro e também Isaías. Bem-aventurados são aqueles que são mansos, que se assemelham a quem Cristo é. Nós não é topa tudo pelo Evangelho, a qualquer custo. Eu vou empurrar o Evangelho a qualquer custo na sua goela. Pode nos custar tudo, mas nós não vamos empurrar a goela abaixo deles. Nós somos atalaias de Cristo, enviados, missionários, evangelistas. Nós não somos juízes. Nós não somos pessoas que querem levar o Evangelho na força da carne. É no amor, na seriedade, na retidão, na reta justiça da Escritura. Para quê? Para que nós venhamos sempre buscar a glória de Deus. É Deus quem deve ser glorificado. Não somos nós. Sabe quando as pessoas dizem, eu quero dupla honra? É fato que Deus abençoa os seus. Entretanto, a nossa finalidade não é buscar ser abençoado. Ser abençoado é uma consequência daquele que glorifica a Deus. Outro ponto. Todos aqueles que estão em Cristo não irá experimentar a morte. E aqui eu quero fazer alguns pontos sobre isso. Talvez você perdeu alguém muito importante na sua família, algum amigo. Quando você está em um velório, principalmente de alguém que não conheceu a Cristo, você vê muito choro e desespero. Porque nós sabemos o destino daqueles que rejeitam a Cristo. Mas o velório é uma boa reflexão para nós, para que nós venhamos pensar o quanto nós evangelizamos aquela pessoa que faleceu. E às vezes a gente reflete nisso e percebe que a gente pouco falou de Cristo para aquelas pessoas. Há um tempo que não há mais tempo. Nós devemos pregar o Evangelho para as pessoas enquanto elas estão vivas. E precisamos lembrarmos de que o Evangelho, a finalidade única, não é somente salvar, apesar dela ser a primária, mas a pregação do Evangelho também servirá de condenação para os réprobos, e Deus será glorificado nisso, porque a justiça de Deus será executada. Agora, um dia nós vamos todos embora. E aí a reflexão que nós devemos fazer é o seguinte: se nós fôssemos embora hoje, para onde nós iríamos? Você tem certeza da sua salvação? Será que você faz parte daquelas pessoas que Cristo diz que ainda que esteja morto, viverá? Você pode garantir com toda certeza isso? A morte de um cristão, ela não é o fim. Ela é o início de uma nova vida com Cristo. A esperança na vida e na morte. Por isso, nós nos alegramos em Cristo, no eterno eu sou. Porque quando nós entendemos que Ele é o que Ele diz ser, nós olhamos para o que Ele realizou na cruz, para os seus eleitos, e descansamos alegres porque sabemos que o sacrifício dele foi perfeito. Por isso que Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso que nem a morte pode vencer a Cristo. Por isso que nem a morte pode vencer o exército de Cristo. Nós fomos selados pelo Teu Santo Espírito. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Nem a morte pode nos parar. Nós somos alcançados e libertos por um Deus que vive e que reina. Glória a Deus.
Após anunciar o Evangelho, as pedras se levantaram contra Cristo nas mãos dos fariseus. E ele se retirou. Às vezes as pedras vão se levantar contra nós. Pode ser que literalmente pedras mesmo. As pessoas querendo tacar pedra em nós, mas às vezes serão palavras que machucam nós, ridicularizam a nossa crença. Queridos, uma vez uma irmã me perguntou: até que ponto eu devo anunciar o Evangelho? Nós não devemos lançar pérola aos porcos. O Evangelho é muito precioso para ser ridicularizado por pessoas ímpias. O Evangelho deve ser pregado constantemente. Mas a partir do momento que nós temos uma rejeição, é muito precioso para a gente entregar para essas pessoas que ridicularizam o Evangelho. Se as pessoas elas estão ao seu redor, ridicularizando aquilo que você acredita, e você está sendo fiel às Escrituras, você não deve compartilhar o Evangelho para essas pessoas. É precioso demais. O que nós estamos entregando é de graça, por meio da graça, para que Cristo seja glorificado. Prega o Evangelho, mas saiba, quando as pedras estão se levantando, até Jesus se retirou. A perversidade revela a natureza dos filhos do diabo, que são, consequentemente, irreverentes diante de Deus. Os filhos de Deus são nascidos de novo e são reverentes diante da divindade de Cristo. Amém.